Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu realizou no último dia 20 de dezembro uma reunião com produtores rurais, proprietários de imóveis rurais e contadores sobre a declaração do Imposto Territorial Rural. O principal motivo da reunião foi que produtores rurais receberam notificações por haverem divergências nas declarações. Durante a reunião, o secretário de Fazenda do município explicou quais as principais divergências da DITR dos produtores de Paracatu. João Batista dos Santos, o Joãozinho Contador, ele é vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu, conversou com o Paracatu Rural e explicou os principais pontos que foram discutidos na reunião. Muito boa tarde, França, muito boa tarde a todos que ouvem e assistem o Paracatu Rural. Nós temos que te agradecer a sua presença aqui, agradecer ao sindicato por elaborar esse encontro para nós. Porque o que está acontecendo, França? Você já deve ter ouvido das outras partes que em Paracatu, entre outubro para cá, foram mais de 350 autuações de ITR para os produtores rurais. E aí não tem dimensão não, pequenos e grandes, tá? Pegou de todas as escalas foram pegos. E o grande problema é que nós estamos fazendo as defesas e o processo não está sendo tratado na prefeitura da forma que deveria, né? No nosso entendimento, a gente apresenta documento e eles mandam uma resposta, um termo de constatação padrão para todo mundo. Isso não é admissível dentro do processo, né, da formalidade do processo que é necessária. Então nós fizemos isso aqui hoje para buscar alguns encaminhamentos com o Flávio, porque o Flávio, secretário da Fazenda, porque o grande problema que está acontecendo aqui em Paracatu hoje é que, se você verificar o UNAI, você não vê falar nisso. Se você verificar nos municípios vizinhos, você não vê falar que tem autuação. Mas aqui já é a segunda etapa de uma fiscalização assídua contra os produtores rurais. E às vezes de forma muito, digamos assim, agressiva mesmo com a sanha arrecadatória do município. Então, hoje nós estamos falando aqui, o município criou uma pauta, dentro dos critérios estabelecidos pela Receita Federal, a grande maioria dos nossos produtores obedeceu essa pauta, pagou o ITR nessa pauta, apurou e recolheu nessa pauta, e agora a Receita Federal vem arbitrando uma nova pauta que era totalmente desconhecida. Não tinha como utilizar ela se ela era desconhecida. E com isso nós mostramos para ele aqui que isso fere o artigo 37 da Constituição Federal e que nós não podemos admitir. E o sindicato vai trabalhar intensamente em combate a isso, porque nós queremos que use e adote a pauta do nosso município. Explicando com mais detalhes, Joãozinho, em cima de qual valor? No caso é o valor da terra nua, né, que é o valor de onde se tira para poder, em cima da alíquota, recolher o imposto. Os contadores, os profissionais, trabalharam em que valor, demonstrado então pelo município, né, via Receita Federal e também o secretário da Fazenda, né? E depois a Receita Federal veio com outro valor. Explica um pouquinho mais detalhado para o nosso ouvinte. Exatamente. Então, assim, em 2015, a Receita Federal publicou uma instrução normativa falando, olha, os municípios que têm convênio para arrecadar o ITR e ficar com a receita 100% para ele, precisa criar pautas municipais com esses critérios, estabelecer os critérios. O município, corretamente, com uma equipe brilhante de profissionais aqui, totalmente isenta, totalmente ajustada, fez uma pauta e vem publicando regularmente isso. Ocorre que essa pauta teve publicidade, a prefeitura deu, o Flávio deu treinamento, fizemos, cumprimos ali e o produtor entendia que estava cumprindo na íntegra as exigências de valores propostas pelo fisco. Ocorre que agora, numa pauta, num momento agora de fiscalização, a prefeitura que trabalha, né, ela que começa essas ações de fiscalização, ela vem e, na grande maioria das causas, é discutir na pauta. E aí não está dando valor não está dando valor jurídico àquela pauta que foi estabelecida pelo próprio município e dentro das formalidades e exigências da própria Receita Federal. Aí ela traz uma pauta que chama CIPIT, Sistema de Preços de Terras, que ela é desconhecida. Como é que a Receita pode querer que a gente adote para recolher imposto em 2014, 2013, uma pauta que não era pública, é segredo para ela guarda isso em 7 chaves. Então, como
que eu posso usar e como que ela pode me exigir se ela não deu publicidade? A publicidade é a exigência do artigo 37 da Constituição. Então, nós entendemos que os produtores estão corretos e aí o Flávio fez um grande trabalho aqui conosco, o sindicato vai fazer um trabalho de defesa coletiva em cima disso, né, para que a prefeitura acolha a pauta do município e não a da Receita Federal, porque ela é, no mínimo, agressiva para nós, produtores rurais. Anderson Eloy, engenheiro florestal, participou da equipe técnica que realizou os estudos e a elaboração do valor da terra nua. Ele explica como foi feito o cálculo. Boa tarde, Francis. Bom, o valor da terra nua, do ponto de vista agronômico, é a terra desprovida de todas as benfeitorias, edificações, cercas, currais, lavouras, pastagens, voltando ao estado bruto natural em que ela se encontrava antes, seja uma formação florestal, uma formação campestre, ou a vegetação natural existente no local. Essa é a definição de terra nua. Antes, como que se definia o valor da terra nua quando ainda era competência do governo federal e não do município, que é o caso nosso aqui hoje? A pauta era fornecida pelo município, muitas vezes, em muitas ocasiões, sem critério, e às vezes era apresentada uma pauta fornecida pela Emater. As agências de agricultura dos estados poderiam fornecer por município e repassar de sua receita. Hoje, então, existe uma equipe técnica para poder chegar a esse valor que foi o que aconteceu aqui em Paracatu. Como que se chegou, então, Anderson, a esse valor? Quantas pessoas envolvidas? Que tipo de profissionais envolvidos, melhor dizendo? Bom, a partir do momento a Prefeitura fez o convênio com a Receita Federal em 2008 e a partir de 2015 ela foi fazer os estudos, criou-se uma comissão técnica para gerar esses estudos para atender o convênio da Receita. A Prefeitura tem que apresentar os preços de terra nua, que é a parte dela do convênio, e para isso ela criou. Então ela entrou em contato com sindicatos produtores rurais, pediu para o sindicato indicasse um profissional, foi indicado um engenheiro agrônomo. A Associação dos Engenheiros Agrônomos indicou um profissional da área agronômica. O CREA indicou os profissionais, eu fui indicado pelo CREA Minas. Alguns profissionais que já com renome no município, ter trabalhado com avaliação, como o Cláudio, foi convidado também, não estava representando a entidade, foi convidado. Então essas pessoas, esses técnicos, integraram a comissão técnica. A comissão técnica, além dessas pessoas, envolveu contadores, associações de produtores rurais e produtores rurais do município que foram compor essa comissão técnica. Dentro dessa comissão técnica, decidiu-se criar-se um grupo técnico pelos 6 engenheiros à época que havia em 2015. Eu e mais 5 engenheiros, que iríamos fazer o levantamento do valor da terra nua no município. Então, o levantamento foi feito seguindo as normas da BNT, a norma da BNT 14653, parte 3, avaliação de imóveis rurais. Foi feito da seguinte forma: a Prefeitura forneceu pesquisa de imóveis rurais que foi pago ITBI no município no período, e nós fizemos o levantamento de preço de mercado, que é o que a norma exige, com base em negócios realizados, ofertas de imóveis rurais anunciados, consulta a pessoas da área que saberiam dar opinião técnica sobre o valor de terra nua para determinadas regiões. Foi feito esse levantamento. Então, analisamos a documentação da Prefeitura, visitamos algumas propriedades rurais que foram apresentadas pela Prefeitura para pagamento de ITBI, outras informações que nós coletamos com corretores, produtores rurais e cartório. A gente foi até essas propriedades também, analisamos, conversamos com o proprietário, porque em muitas ocasiões não entra só a questão financeira. Ele troca, eu vendo a propriedade, mas entra outra propriedade no negócio, ou a forma de pagamento. Isso também influencia para determinar os valores. A localização do imóvel, se é as estradas de acesso a esse imóvel, né? Os solos, a aptidão dos solos, tudo isso influencia o valor. Então a gente faz essa coleta de dados, avalia todos os parâmetros com pesos para cada um dos parâmetros. Estrada de acesso é boa, está próxima à cidade, tem a maior parte do acesso de asfalto, ou a maior parte de acesso é via não pavimentada. Então tudo isso é considerado na hora de analisar. Localização, acesso à água, né? Tudo isso ajuda a compor o preço de um imóvel. Então faz-se a análise dessas informações de cada um deles, joga-se num programa estatístico, faz uma análise estatística para se chegar a uma média e faz-se posteriormente o saneamento desses dados. É o quê? O saneamento é você
saber quais dados estão muito afastados da média, tanto para cima quanto para baixo, ou superestimados ou subestimados. Calcula-se vários análises estatísticas e vários parâmetros estatísticos, como desvio padrão, que é a dispersão dos dados em torno da média. Então, procura-se ter os dados mais próximos possíveis. Aqueles que se dispersarem tanto para cima ou para baixo serão descartados. Calculamos o valor estimado dentro de uma margem de segurança. Esse valor de terra nua foi um valor médio que nós apresentamos para o município, por entender que o município tem uma divergência de condições de solos. Então, não tem como, a gente tem que optar por fazer um valor médio, levando em consideração as diferentes classes de solos que existem no município. Em 2015, a gente apresentou não só uma planilha com os valores da terra nua para cada classe de aptidão. Nós apresentamos a memória de cálculo, o estudo completo, né? Os imóveis que foram pesquisados, fotografia dos imóveis. No ano seguinte, além disso, a gente apresentou a localização por satélite de cada um dos imóveis, com o perímetro dos imóveis que foram visitados, e apresentamos o estudo completo. E foi encaminhado à Receita. Questiona o seguinte: foi feito dentro de acordo com a norma da BNT e a Receita deveria ter se manifestado tempestivamente à época, e não agora ao final da cobrança do exercício fiscal de 2014. Olha, não acatamos os valores de vocês, estamos apresentando um valor mais alto, que infelizmente é um valor único, que não respeita os critérios da legislação sobre aptidões para avaliação de valor de terra nua. O valor da terra nua, ou VTN, é o valor de mercado do imóvel rural, excluídos os valores de mercado relativos a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas, florestas plantadas. O valor de terra nua, VTN, varia em função de diversos fatores, como, por exemplo, localização do imóvel, facilidade de acesso, tamanho da propriedade, topografia, fertilidade, disponibilidade de água, pedregosidade, aptidão agrícola e outros usos alternativos e também mercado imobiliário, dentre outros. O vice-presidente do sindicato explicou que os produtores rurais, via sindicato e contadores, produzirão documento para manifestação conjunta contrária a essas ações da Receita Federal. Você falou da questão da defesa coletiva. Presenciei aqui então, nessa tarde, que tanto os produtores rurais, via sindicato dos produtores, quanto contadores, via a associação, via CRC, estarão então elaborando documentos para, diante disso, fazer uma defesa e justificando que estão certos, porque trabalharam de uma forma certa. É claro que uma declaração ou outra há uma divergência, mas o ponto principal foi esse, com relação ao valor. É isso mesmo. Então, assim, nós vamos fazer um documento junto, né? O CRC vai assinar conosco, o sindicato vai produzir, o CRC estava aqui representado pelo nosso delegado William, e o Clênio, que é conselheiro do CRC, e eu que faço parte do grupo técnico do agronegócio do CRC. Então nós, mais a Associação dos Contadores, que nós vamos fazer um trabalho conjunto, assinar um documento conjunto e pedir à Prefeitura. Nós não estamos reivindicando nada demais, reivindicando a ela simplesmente que adote a pauta que ela mesma publicou. Só isso. Então eu acho que isso é muito justo, né? E é uma defesa substancial para os produtores. Porque caso contrário, se você vê os valores das multas ali, tem fazenda, tem área de 100 hectares com multa de 50 mil. Para um ano. Então você vê que é totalmente desproporcional, foge a todas as formalidades, e isso nós podemos combater. O sindicato está presente, está firme nessa tarefa, e nós vamos defender nossos produtores, nossos associados aqui, de todas as formas possíveis. E eu gostaria até de aproveitar esse momento, você como é produtor, é membro do sindicato, é contador, quanto mais gente tem dentro de um sindicato como esse, que é importante para defender o próprio produtor rural, quer dizer, quanto mais produtor rural tiver dentro do sindicato do produtor rural, mais força ele vai ter. Nossa, França, você foi muito feliz. As pessoas, às vezes o produtor ele não dá o devido valor para a entidade sindical que representa. É nessas horas que está ferindo o bolso. E aí nós estamos falando de uma pequena parcela do grande número de produtores. São 350 produtores rurais que receberam ações, né? Então, imagine, quanto mais gente tiver sindicalizado nesse sindicato, nós vamos mostrar, olha, nós somos 1.000 associados, né? É uma coisa, mostrar que é 1.500 é muito maior. Então nós precisamos realmente de adesão ao nosso sindicato. É um momento que a gente precisa da participação dos produtores, porque isso aqui é que mostra força e que dá resultados com certeza. Joãozinho, referente a que ano que foi esse auê todo que hoje gerou essa reunião dessa tarde? A Receita Federal trabalha com aquilo que está perto de prescrever, né?
Então, como 2014, em muitos casos, exige documento fiscal de 2013, ela fez 2013 e 14. E por infelicidade, alguns de 2013 ela já mandou com prescrição. E a prefeitura não está reconhecendo essa prescrição necessária, mas deveria reconhecer de ofício. Agora, estão trabalhando muito, o foco é 2014. O ano que vem, quem não corrigir as declarações, você ouviu, você participou, o nível de informação que eles detêm informação, tudo é área de APP, todo mundo que tem CAR no município, todo mundo que tem áreas de vegetação nativa, a prefeitura já tem acesso a todas essas informações. Então, o produtor que não profissionalizar a elaboração da declaração do ITR vai ter problema um atrás do outro, né? Então, assim, a recomendação que o sindicato faz, as de 2015, 2016, 2017 e 2018 podem ser retificadas e devem ser retificadas se não tiver feito dentro dos padrões. Apresentou um erro em 2014, que ele está repetindo nas próximas, vai lá e corrige. Porque do ponto de vista tributário, depois que inicia a ação fiscal, você não pode retificar mais. Mas antes que seja feita essa início de ação fiscal, você pode fazer quantas correções quiser e adequações. Então, aqui o sindicato tem um corpo jurídico aqui preparado para ajudar a orientar. Nós temos a equipe técnica aqui que pode ajudar. Basta o produtor manifestar que precisa dessa orientação, que nós temos aqui uma equipe bacana para orientar os produtores. E na tarde de ontem eu conversei por telefone com o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu, Paulo Ribeiro de Mendonça Filho, que disse que o documento já foi produzido e enviado à Receita Federal via Secretaria Municipal de Fazenda, que nos próximos dias já deve ter resposta quanto a essa reivindicação. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?